As pessoas me perguntam, o que é o pecado? Ah, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, né? E porque é pecado, e as pessoas têm medo de ser pecador, né? E, e se prendem a essa máxima, né? Porque para eles é uma máxima, e não sabem nem por quê. Então eu vou explicar para você o que é a origem do pecado. Nós éramos seres que vivíamos com a espiritualidade normalmente, regularmente, todos nós. Falávamos com espíritos, nos comunicávamos com mentores, enfim. E aí apareceu Jesus. Jesus era um homem comum, né, que tinha uma missão de divulgar uma orientação filosófica de vida. Tirar o povo daquela escravidão filosófica que existia, porque eram tempos onde o Império Romano dominava tudo e fazia escravos. Escravos não tinham direito, né? Então Jesus, quando jovem, né, ele, aos 30 anos de idade, ele recebeu, caiu a ficha dele, ele se voltou para a sua missão. Então ele começou a esclarecer o povo, dizendo para o povo que o povo tinha o mesmo direito do romano, do senador romano, que não era justo a forma que era tratado como escravo. E Jesus deixou uma máxima muito clara, né? Faz para o próximo o que você quer que o próximo faça para você. Só isso. Mas acontece que quando Jesus fez esse trabalho, em 3 anos, ele começou a prejudicar o Império Romano, economicamente. Por quê? Porque ele falava para os escravos, né? E o escravo, vendo isso, começou a se revoltar. O que deixou de fazer? Deixou de produzir. Lembre-se que na época não existia petróleo. O dinheiro era o grão, principalmente o trigo, né? Então eles começaram a deixar de plantar, né? Começaram a fazer corpo mole. E isso mexeu, em 3 anos, mexeu com a economia do Império Romano. Atentos e desesperados, os imperadores, os maiorais romanos, simplesmente resolveram matar o Cristo, né? Que já era o Cristo, e não só Jesus, né? E para ver se acabava com o problema, né? Piorou, porque o tiro saiu pela culatra. Começou a ter muito mais adesão de cristãos, porque ele virou um mártir, um mito, né? E aí a coisa começou a tomar volume que o Império Romano não controlava mais. Então resolveu estabelecer na lei matar todo cristão. Então aí aquelas festas romanas, aqueles circos romanos que matavam os cristãos, etc., isso era de monte, né? Mas era só descobrir que alguém era cristão, simplesmente matava. Não dava chance, né? Então, isso se passou por 3 séculos. 3 séculos, matando cristão, e cada vez nascia mais cristão, e cada vez o Império Romano tendo mais problemas econômicos para dominar o mundo, né? Então, Constantino IV, que era o imperador no século IV, se apaixonou por uma moça. Uma moça que era, inclusive não era romana, e ela era cristã. E aí veio o impasse. Como é que faz? Né? Porque afinal de contas, ela é cristã, eu tenho que matar e vou me apaixonar e casar com ela, como é que eu faço? Ele simplesmente mudou a lei, adaptou para a sua conveniência, mas criou uma coisa muito importante. Fundou no dia 25 de agosto de 325 a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí ele instituiu o pecado. Como assim? Então ele determinou já alguns mistérios para você ser cristão, e se você adorar o Cristo dentro desta religião, dentro destas regras, com essas normas, com esses mistérios, você não é pecador e eu te salvo. Mas se você for um pecador, né, eu te mando para o inferno. Inferno? Eu vou fazer o que no inferno? Aí está a grande sacada de Constantino. Ele inventou a morte da alma. Porque o cristão acreditava
que a alma não morria. Ela ia para o circo romano sorrindo, porque sabia que a vida eterna, o que ia morrer era o corpo, mas a alma estava livre. E ele estabeleceu esse critério de avaliação. Você, se você for um pecador, você vai morrer queimando eternamente no fogo do inferno. Opa, não tem saída? Não tem advogado que me surcie, habeas corpus, nada? Não. Você vai morrer lá no inferno queimando o tempo todo, sem apelação. Então, eu já comecei a acreditar que não era um bom negócio morrer, porque o espírito não ia ficar livre, eu ia para o inferno. Então eu tinha que respeitar as regras estabelecidas do sistema da Igreja Católica, né? E tinha medo de pecar. Porque se eu peco, na hora que eu morrer, no juízo final, São Pedro vai me julgar e vai me mandar para o inferno. O inferno é uma instituição que não existe. Não tem um lugar, não é uma cidade, não é um país, não é um lugar, não é uma caverna que pega fogo, não. É simplesmente uma criação de Constantino IV. E é tão maluco isso que a gente acredita nessas mentiras, que sabe quem foi o primeiro Papa? A maioria dos católicos que estão por aí, inclusive minha mãe, né, que era católica beata, acreditava que o primeiro Papa foi Pedro. Mentira! Pedro viveu junto com Cristo. A Igreja Católica Apostólica Romana foi criada 325 anos depois da morte de Cristo. Será que ele ainda estava vivo para ser o Papa? Mentira! O primeiro Papa era aquele general que dominava todos os exércitos romanos, que matava todo mundo, de confiança de Constantino. A partir, então, do dia 25, no dia 26, ele deixou de ser general e virou Papa. Era o representante de Deus na Terra. Dá para acreditar nisso? Por que você tem medo de espírito? Por que você tem medo da morte? Porque sempre disseram para você que espírito é coisa do demônio. E se você for um pecador, você vai morrer no fogo do inferno queimando eternamente. Você acredita nisso ainda? Bobagem. Venha conhecer um pouquinho mais de como funciona a espiritualidade, que você é um espírito num corpo físico. Você não é gente, você está gente. Você é um espírito eterno, lúcido, divino. Você é luz, porque você consegue amar. Entra no nosso site, conheça nossos cursos. Vem conhecer o que é um espírito fora da religião.